Bom, gente, então voltando aqui na parte de resina composta, né? Agora a gente começa a falar de restaurações posteriores e anteriores. De verdade, essa parte não vai ter tanto mistério. A gente vai, como falei, relembrar coisas que a gente já viu na faculdade e coisas que, como falei, resina composta também são muito corriqueiras, coisas que a gente já executa. Então, não tem grandes novidades aqui, não tem nada para a gente se aprofundar. Já diferente do que quando eu estava falando de monômeros, diluentes, monômeros principais e tudo, que é uma coisa que é bem teórica, né? Que não é uma coisa que a gente pratica, digamos assim. Afinal de contas, isso é uma função muito mais dos fabricantes. Aqui a gente já começa a falar das nossas funções, né? Das técnicas para restaurar. Então, como eu falei, os livros vão apresentar um pouco, cada um vai apresentar um pouco a sua técnica, mas não difere muito. A gente vai acabar batendo na tecla constantemente aquilo que a gente já estava falando. Contração de polimerização e fator C e como minimizar esses efeitos negativos da contração de polimerização e do fator C. Então, vai falar muito de técnica incremental, de fotoativação, depois eu vou falar até de métodos de fotoativação. Tal. Então, vai falar de condicionamento ácido, em esmalte, em dentina, tudo. Mais à frente vai ter uma aula sobre sistemas adesivos, então eu vou deixar isso até um pouco mais para frente, aula seguinte. Então, assim, de verdade, essa parte eu espero até que consiga passar um pouco mais rápido, porque não tem tanta informação quanto tinha quando eu estava falando dos componentes, das resinas compostas. A gente vai falar de técnica, e aí, questão de técnica é aquilo que a gente já executa, então não tem muito mistério mesmo. Na primeira parte, sim, tinha muito mais informação. Eu passei aqui uma meia hora só falando de resina, falando direto, sem slide. Aqui não tem muito o que falar. Lembrar um pouco das técnicas. Beleza? Então vamos passar rapidinho aqui. Seleção das resinas compostas, como já viu. Autopolimerizáveis não devem ser utilizados para extração superfície oclusal de dentes posteriores pela baixa resistência mecânica. Porém, pode ser associado com a falta ativada, como a gente falou. Elas geram menor tensão, menor estresse na durante a polimerização, então conseguem um melhor selamento nessas cavidades, principalmente proximais. Vantagem: alcançam ponto gel mais lentamente, pode ser utilizado em equipamento único. Dente posterior deve ter radiopacidade superior ou igual ou superior ao esmalte, para a gente conseguir visualizar claramente onde é a resina, tá? Porque a gente sabe que a gente faz restauração dente posterior, restauração em resina composta, principalmente quando a lesão cariosa já atingiu a dentina. O esmalte tem uma radiopacidade maior do que a dentina. Então, se naquela região onde era para ser dentina tem um material com uma maior radiopacidade do que o próprio esmalte, ou pelo menos igual do esmalte, sabe que não é dentina. Então, sabe que é resina composta. E claro, deve ter essa radiopacidade. Não pode não ter radiopacidade. Se você não tiver radiopacidade, como é que você vai diferenciar entre o que é o tecido cariado e o que é resina composta? Fica difícil. E claro, tendo radiopacidade mais alta do que o esmalte, é melhor ainda para a identificação do excesso na proximal também. Resina para dente posterior, que contém ou libera o flúor, parece ser capaz de diminuir a incidência de cárie secundária. Mas esses estudos são controversos devido à falta de estudos longitudinais. Uma das características das resinas compostas é que ela tem baixa solubilidade em meio bucal, tem uma alta estabilidade, então ela não libera muito produto. Então, mesmo possuindo flúor, ela vai ter dificuldade de liberar o flúor. Então, é meio dúvida, fica uma dúvida nesse sentido, tá? Atualmente, as resinas compostas híbridas ou microhíbridas, com grande quantidade de partículas de carga e tamanho médio de 0,6, na verdade, assim, 0,6 e 1 micrômetro, assim, 0,04 a 1 micrômetro, são consideradas ótimas alternativas para uso direto em dentes posteriores. Tá? A associação, uma alternativa, como que eu até comentei, que eu até gosto de fazer, a associação de botar uma flow como forro da cavidade, né, para planificar a cavidade, uma camada fina, né, porque ela tem alta contração de polimerização, mas por ter um alto escoamento, ela consegue entrar bem em regiõezinhas mais profundas, então fica bem selado, digamos assim, para cima dela, já depois numa superfície um pouco mais plana, você botar seus equipamentos de média
de média viscosidade, tá? Resinas condensáveis, na verdade compactáveis, você facilita a reprodução do contorno, contato proximal, escultura melhor, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Então aqui, pequena diferença, olha, do Conceição para o Baratieri em relação ao etapa, ao protocolo, né? Então, por exemplo, os dois começam com anestesia, o Baratieri ainda fala da antisepsia, seleção de cor, o Baratieri já cita que é legal fazer a profilaxia antes da seleção de cor, tá? Verificação do contato oclusal, remoção do tecido cariado, da remoção da extração deficiente, né? O Conceição, ele faz o isolamento depois da remoção do tecido cariado. O Baratieri já gosta de fazer o isolamento para depois fazer o preparo, porque o Baratieri fala que com isolamento absoluto você melhora a visualização, e pô, o Baratieri é até mais recente, então é o que a gente acaba seguindo um pouco mais, sempre que possível, né? Porque você visualiza muito melhor, mas também não vai ter problema se você fizer o isolamento depois. Tá? Então o resto é tudo muito parecido. Seleção de cores, usar uma resina microhíbrida, nanohíbrida ou nanoparticulada de procedência idônea, uma marca conhecida, né, de qualidade, porque isso vai influenciar na estabilidade de cor a longo prazo, tá? Então, resinas que já estão mais... isso é uma recomendação do livro que é meio óbvio, né? Usar marca de qualidade, que já foi testada, que a gente sabe que tem a qualidade comprovada, tá? Nem sempre a resina mais fácil de manusear é mais recomendada, então é preferível adaptar-se a uma nova resina com efetividade clínica comprovada. Então, assim, e claro, para cada resina também você tem uma curva de aprendizado, né? Então, interessante que você trabalhe com um sistema de resina e vai evoluindo com ele. Um bom sistema de resina e evolua com ele, tá? Claro, isso é uma decisão clínica de cada um, qual resina você vai utilizar, mas é bom você manter ali durante um tempo para você crescer dentro da sua própria resina. Porque quando você pega outro sistema de resinas, são outras cores, outra translucidez, outra forma de manusear, então você meio que começa um pouquinho do zero, digamos assim, tá? Então, o que recomenda? Ter no seu armamentário uma resina híbrida submicrométrica, ou uma microparticulada, uma resina de alta viscosidade condensável e uma baixa viscosidade, uma resina flow. Realmente, a resina flow eu acho bem interessante de utilizar. Pô, tem alta contração sim, mas ela bem indicada, ela facilita bastante, tá? Então, critério qualidade deve estar acima do critério estética, e os pacientes não são tão sensíveis a discretas alterações de cor, principalmente na região posterior, isso é verdade. Então, é mais importante você fazer uma instalação durável, que não vai dar sensibilidade, que vai ter uma boa estabilidade de cor, uma boa estabilidade anatômica também, baixo desgaste, do que simplesmente aquela instalação que foi linda, maravilhosa no primeiro dia, no primeiro mês. Depois de um tempo já está pigmentado, já está desgastado, já está feia, e aí? Não vale nada. Preparo. Interessante no preparo para resina composta, na última aula a gente falou de preparo para amálgama, né? O preparo para resina composta é um pouco diferente do preparo para amálgama, porque o preparo para resina composta ele vai se limitar à remoção de tecido cariado, porque a resina ela tem adesão, ela consegue se aderir à estrutura do dente, então você não precisa criar retenções adicionais para que essa resina composta fique ali retida na sua cavidade. Então basta remoção do tecido cariado. A questão é, o tecido cariado, ele não é homogêneo. A lesão cariosa não é homogênea. A gente tem uma região, quando você tem uma lesão cariosa já cavitada, tem uma região de muita sujeira, de resto de alimento, de matéria orgânica em decomposição, de certa forma ali, e você tem que remover, obviamente. Abaixo disso, você já tem uma camada de dentina infectada, completamente contaminada, com uma dentina completamente desnaturada, totalmente degradada, desmineralizada, que você também tem que remover, porque essa resina não consegue se remineralizar, você não consegue ter uma boa adesão em cima dessa resina, então tem que remover. E essa resina sai fácil. Aquela resina que sai com colher de dentina com facilidade é que nem remover manteiga, nem cortar manteiga quente. E abaixo, já um pouco mais profundo, você tem uma dentina afetada. O que significa? Que essa dentina ela foi parcialmente desmineralizada, mas ela não está contaminada, ela não tem bactéria ainda. Ela começou a sofrer uns efeitos daquela lesão cariosa, mas ainda é passível de se remineralizar. Então essa dentina afetada você pode manter,
É fácil visualizar clinicamente? Não muito. Com o tempo você vai adquirindo um pouco mais essa experiência. Mas você vai reparar que a dentina infectada, aquela toda desnaturada, sai com muita facilidade. Já a dentina afetada, você passa uma colher de dentina, ela começa a sair em lascas. Ou seja, ela tem uma certa união entre elas. Já não tão, claro, não tão saudável, mas ela tem uma certa união. A dentina infectada ela sai esfarelando de certa forma. A afetada não, ela sai em lascas. Então toma cuidado. Essa afetada já é sem lascas, você tem que manter. E aí você consegue ter remineralizar essa dentina. Às vezes é interessante ter uma aplicação de ionômero de vidro como forro, mas você tem um material saudável ainda para você trabalhar. Então, dentina infectada, é a cara ativa, úmida e amolecida, afetada, menos amoletiva e relativamente seca, e a translúcida, que é a seca e dura, que é a saudável. Essa daí, então, você nem mexe, pelo amor de Deus, não. Sugestão para identificação da dentina infectada. Cavidade de profundidade média, uso de agente corante, isso pode ajudar também, uma solução evidenciadora de fucsina básica em propileno glicol por 10 segundos, vai na cor avermelhada. Em cavidades profundas, observar consistência e presença de umidade. Tá? Remoção da dentina cariada, restrita, infectada e afetada com cuidado, preservando a dentina translúcida. Tá? Preparo restauração tipo túnel. Eu até citei isso na outra aula, né? O preparo tipo túnel é um preparo difícil de ser executado, é um preparo muito limitado nas suas indicações, você tem que ter uma boa espessura de crista marginal, que é o que você busca estabelecer e preservar, e é um preparo difícil, né, de ser executado, é um preparo difícil de você, inclusive de você ter segurança que você removeu todo o tecido cariado, então é pouco realmente utilizado, tá? Então, lesões, como preparo tipo túnel, lesões cariosas relativamente amplas que envolvam dentina e com cavitação macroscópica na superfície proximal de prés e molares que apresentam contato com os dentes antagonistas localizados diretamente na crista marginal intacta. Ou seja, tem um ponto de contato na crista marginal. Um pouco abaixo, você tem lesão proximal e na face oclusal, você pode fazer o acesso tipo túnel. Tá? Contraindicação, quando a crista marginal já se encontra rompida ou totalmente solapada. Em caso que for possível a realização do preparo proximal através de um acesso mais fácil, ou seja, um acesso direto, que você não precisa fazer esse acesso complicado, né? Contraindicado dente com curva clínica muito curta, com curva clínica muito grande, enfim. Algumas situações como essa que a gente até já citou na última aula, vou passar aqui rapidamente, tá? Vantagem, você diminui o risco do dano do dente adjacente, até no próprio dente, né? E maior resistência do dente porque você conseguiu manter a crista marginal. É um preparo mais conservador e tal, mantém pontos de contato, enfim. Então, mas ó, difícil de visualizar e remover o tecido cariado e você pode ficar reduzido, você vai solapar um pouquinho, você vai diminuir. O solapamento é você tirar aquela base, né, aquela sustentação da crista marginal e tem muito esmalte ali, o esmalte precisa de apoio de dentina, se você remove completo, você pode fraturar, tá? Bom, deixa eu passar aqui, ó, a cavidade tipo túnel pode ser instalada com CIV, com pômero, resina composta, ou associação de CIV com resina composta. Para quem está aí vocês estão online, aí fica tranquilos, porque estou passando rápido, mas essa informação está tudo escrito, tudo com calma aí na apostila, tá? Pô, Fábio, eu não entendo, não sei o que é preparo tipo túnel, eu não vi, nunca tive um desenho lá que eu fiz, pô, horrível, mas tudo bem. Mas no livro do Baratiev, do Conceição, eles mostram. O Baratiev, principalmente, ele fala bastante do preparo tipo túnel, então tem as informações lá, tem as imagens, tá? E como eu falei, essa aula é uma revisão, tudo, mas como vocês estão estudando e focando muito no concurso, dá uma lida no livro também, tá? Então aqui eu estou citando o Baratiev, Conceição, o Philips. O Philips não fala de técnica, o Philips vai falar de materiais de instaladores, né? O Anusavice. Ele vai citar o autor, né? O nome do livro é Philips, é uma homenagem a um outro autor, um outro pesquisador. Mas o Anusavice, ele vai citar características, propriedades do material, composição da resina composta, mas técnica restauradora ele está fora. Isso aí vai ficar com Baratiev e Conceição, tá? E com o Hirata também fala de resina também. Tá, deixa eu passar um pouquinho aqui, porque essa parte de
adesão, a gente vai falar de sistemas adesivos na próxima aula. Então, para não ficar repetitivo lá depois, isso aqui depois a gente vai... Isso é tudo muito... Eu vou destrinchar com mais profundidade. Isso aqui é muito banal, na verdade, essa parte. É muito normal, muito comum que a gente já executa. Mas lá eu vou destrinchar um pouquinho mais, então a gente vai ficar melhor falando lá na aula de sistemas adesivos. Eu sei que fica um pouquinho fora de ordem, né? Mas não tem como, né? Então é complicado falar de tudo de resina composta. Inclusive os adesivos são compósitos, então se fosse botado numa aula só, uma aula gigantesca, ninguém aguenta. Então a gente vai dividindo um pouquinho de alguma forma. Um pouco falo de sistemas adesivos, a gente aprofunda esses detalhes, das técnicas também, tá? Calma aí. Fatores que influenciam a técnica de inserção da resina: o tamanho, profundidade da cavidade, sua localização, forma de técnica, de usar matriz, enfim. Tarará. Em relação à matriz, né? Cadê? Tipo de matriz a ser utilizada, metálica ou plástica. A gente utiliza essa matriz metálica para dente posterior e a matriz plástica para dentes anteriores. A matriz plástica ela é interessante porque ela é transparente. E então a luz do fotoativador ela passa pela matriz, então você consegue fotoativar usando a matriz ali. A dificuldade dela é que ela é transparente, ela se perde ali na bandeja, no nosso uso. Mas interessante dela também é o seguinte: fazendo uma restauração usando a matriz de poliéster, isso aí o Hazelguerce fala, não está aí na bibliografia, mas que você consegue o melhor polimento possível, a melhor lisura superficial possível usando a matriz de poliéster. Então é interessante utilizar para dente anterior. Por mais que eu fizesse um ótimo polimento, usando um sistema de polimento muito bom, disco de lixa, pasta diamantada, enfim, nada fica tão bom quanto a matriz de poliéster, a matriz plástica. Só que ela também é muito maleável, ela não serve para utilizar em dente posterior. Então, para dente posterior, a gente utiliza melhor ainda a matriz pré-contornada, metálica, que dá um pouco mais de estabilidade e consegue uma instalação melhor. Por mais que a luz não passe através da matriz metálica, você vai ter que utilizar uma outra forma de ativação, uma outra inserção da luz, para garantir o máximo de fotoativação, o máximo de intensidade luminosa, para ter a melhor polimerização naquela região, também para não ter uma degradação da interface. Beleza? Aspectos a serem considerados para a polimerização efetiva: o grau de conversão de polimerização de uma resina diminui progressivamente em relação à sua profundidade ou espessura. Então, aquela resina mais superficial vai ter uma melhor polimerização, porque vai estar em contato direto com a luz. Aquela mais profunda não vai ter a polimerização tão adequada, tá? O aumento do tempo de exposição da resina à luz aumenta a profundidade de polimerização efetiva, por permanecer mais tempo em contato com a resina localizada mais profundamente. Então, aquela coisa. Vocês vão reparar, inclusive, que na bula das resinas compostas, até mesmo na embalagem, às vezes vai estar escrito tempo mínimo de fotoativação. Aí vocês vão encontrar geralmente 40 segundos, mas pode encontrar 20 também, tá? Mas é o tempo mínimo. Então, se você vai fazer uma fotoativação, recomendo, faz por 40 segundos, 50 segundos, 60 segundos. O tempo mínimo é 40. Bota 10 segundos a mais, 50 segundos, sabe? Você vai dormir tranquilo, fez uma boa restauração, e não é isso que vai atrasar o seu atendimento, não vai deixar o paciente esperando na sala de espera. Então, faz isso que é melhor. Tonalidades mais claras são polimerizadas até profundidades maiores, como a gente já citou, né? E as resinas incisais polimerizam mais eficazmente, apresentar menor quantidade de pigmentos também. A gente já comentou, isso acaba sendo óbvio depois que a gente já comenta, tá? Unidades de polimerização perdem potência luminosa com o tempo, variando de intensidade de acordo com a flutuação da voltagem. Isso acontece principalmente com as resinas, com os fotoativadores de luz halógena, aqueles mais antigos que geram calor. O LED ele consegue se manter por mais tempo. E atualmente a maioria dos que são vendidos novos, né, são de LED. Eles são mais leves, geralmente sem fio, eles têm uma alta intensidade e uma vida útil muito longa também. Então, e também não geram calor como a luz halógena gera. Então tem diversas vantagens que vai deixando a luz halógena cada vez mais distante, mais obsoleta, tá?
A eficácia de cada unidade deve ser verificada constantemente no radiômetro, que pode estar acoplado ao aparelho ou não. Radiômetro é o aparelho que mede a radiação, que mede a intensidade luminosa. A gente comentou que você tem que ter uma intensidade mínima de 400 miliwatts por centímetro quadrado. Tá? Então essa é a intensidade mínima. Abaixo disso é uma luz muito fraquinha, então ela não vai dar muita energia para essa resina ter uma boa polimerização. Aparelhos bons você vai ter 400, vai ser pouco, vai ser de 1200, 1600, você tem uma alta intensidade luminosa e quanto mais alto, melhor. Porém, toma cuidado que o fato de você ter uma alta intensidade luminosa não justifica você reduzir o seu tempo de fotoativação. É engraçado que a gente para e pensa que 40 segundos não é nada, gente, é um tempo muito curto. Mas quando a gente está parado ali 40 segundos, sem fazer nada, só segurando o aparelho, parece uma eternidade, né? Então a gente busca de alguma forma ganhar tempo com isso, para já executar o procedimento. Mas de verdade, 40 segundos já é nada. Polimerização da resina continua a ocorrer em uma taxa significativa por 20 minutos após a ativação e mais lentamente por pelo menos um dia. Então assim, 20 minutos é até um tempinho que o paciente vai sair do consultório, até se dar um polimento, se for o caso. O paciente sai do consultório, então dá tempo, até ele for comer alguma coisa, dá esse tempinho aí, então é tranquilo. A ponteira de luz deve ser colocada o mais próximo possível, né? Então, a não ser que se deseje diminuir a intensidade de luz propositalmente, que aí eu vou falar dessas técnicas, mas é aquela história que eu falei, o mais próximo possível sem encostar, tá? Deixa eu passar aqui, Tá, ó, olha que interessante. Apesar de muitos fabricantes indicarem fotopolimerização única em equipamentos de 4 a 5 milímetros, tal prática é desaconselhável, pois o grau de conversão dos milímetros mais profundos é reduzido. Apesar da resina estar endurecida, ela não se encontra bem polimerizada. Então, se você pega uma resina composta e faz uma fotoativação direta, num equipamento de 2 milímetros mesmo, por 5 segundos, e você tira o seu foto, você pode ir com uma sonda e você vai reparar que ela vai estar rígida. Você pensa assim, já polimerizou, já está ok. Mas ela não está rígida o suficiente para estar numa carga mastigatória. Então você tem que deixar os 40 segundos para que as reações aconteçam de forma correta. Você tem um maior grau de conversão. Então isso que está falando, por mais que tenha uma resina rígida lá no fundo da cavidade, essa polimerização não foi adequada, está com a resina meio pobre. Então não é aconselhável fazer incrementos muito profundos. De certa forma ele já está falando um pouco de resina bulk fill, porque a resina bulk fill ela tem uma baixa contração de polimerização. Então o fabricante fala, pode usar 4 milímetros de profundidade porque ela não vai contrair, então você não tem aquele estresse tão grande. Ok, não contrai tanto, mas e o grau de conversão vai ser adequado nesses 4 milímetros? Então, isso que o Barachev fala, não é melhor tomar esse cuidado. A polimerização através da estrutura dental reduz a profundidade de polimerização. Infelizmente não é possível atenuar, né? Tem como estudar isso perfeitamente. O que ele está querendo dizer? Antigamente se pensava que a resina se contrai em direção à luz, certo? Certo. Então, quando o profissional fazia uma extração, deixa eu fazer o desenho para ficar mais fácil. Tem aqui minha cavidade e botei meu incremento de resina composta aqui. Geralmente eu viria com a luz do foto nessa direção, né? Da oclusal vindo para cá. Mas aí o pessoal achava, bom, a resina vai se contrair em direção à luz, vai soltar dessas paredes, principalmente da parede pulpar. Então eu venho com a luz do foto nessa direção para a resina contrair em direção à luz do foto e garantir uma boa adaptação nessa parede. Isso não acontece desse posicionamento desse direcionamento da resina composta, não acontece. Porém, uma coisa interessante acontece é que você diminui a intensidade luminosa, então você tem uma baixa intensidade e então você não tem aquela contração com tanto estresse. Aquele exemplo que eu dei aqui da sala de aula, que eu falo para a galera, é agora, tem que ir muito rápido, todo mundo começa a se unir, acontece um furdunço na sala, vai derrubando tudo, até se juntar e dar a mão. Agora você fala com baixa intensidade, fala com um aqui, fala com o outro, vai, começa a se juntar aqui, ó, vai lá, junta a galera.
isso diminui o estresse, acontece de forma mais gradual, mais suave. De certa forma, eu vou estar estendendo o ponto gel da minha resina, aquele ponto que a resina já fica rígida. Então, tem uma maior mobilidade dentro dessa resina composta para diminuir o estresse da polimerização. Tá? Então, é uma técnica interessante, só que não tem como ficar medindo o quanto que eu estou reduzindo de intensidade, porque a luz chega até aqui? Chega, porque tem esmalte e dentina e eles são translúcidos. Mas, claro, cada paciente vai ter um certo grau de translucidez. Eu posso ter um paciente que eu vou ter uma espessura de esmalte muito grande, outro com uma espessura de esmalte menor. Então, tendo mais dentina, é menor translucidez. Menor translucidez, a luz chega com uma intensidade mais baixa. Então, é difícil de medir isso, tá? É isso que ele está explicando aqui. Para retardar o ponto G ou ponto gel da resina, né, tem duas opções. Posicionar a ponteira do fóton através de estrutura dentária, 30 graus com intensidade de luz 400 a 500 nanômetros, ou polimerizar por oclusão por 30 segundos com intensidade de luz 200 nanômetros, obtido através de um afastamento da ponteira mais ou menos 1 centímetro se a unidade tiver 400 a 500 nanômetros. Então, em vez de a minha ponteira estar aqui bem encostada, bem próximo da cavidade, afastei 1 centímetro, eu diminuo a intensidade de luz. Então, tem um pouco mais de tempo para ela se acomodar. Tá? Então, assim, objetivos de inserção e polimerização da resina. Você não precisa nem, se vão ler, é muito óbvio, né? Vamos passar. Acabamento e polimento, olha que interessante. Realizado em sessão subsequente, quando o paciente e o profissional estão mais descansados. Recomendo-se aguardar 24 horas para que a resina termine de polimerizar e sofra alguma expansão higroscópica antes do polimento final. Já falei isso agora há pouco, né? Barachev recomenda isso. Aguarda 24, 48 horas. Depois você dá o polimento, você vai estar descansado, vai estar tranquilo, vai dar um acabamento legal e tudo. E tem um pouco daquela expansão higroscópica para compensar a contração de polimerização. Qual que é a diferença? Acabamento refere-se à escultura geral da restauração, formando uma anatomia típica. Porém, esse procedimento deixa riscos macroscópicos na superfície da restauração e fendas que podem se aprofundar, em média, por 50 micrômetros. Pode-se utilizar pontas diamantadas ou discos flexíveis abrasivos. O acabamento na região interproximal pode ser feito com lâmina de bisturi ou tira de lixa. Já o polimento minimiza esses riscos, os riscos, né, tá? Mas os riscos subsequentes ao acabamento. O uso de pontas abrasivas siliconizadas e ser completado com pastas abrasivas especiais, as quais devem ser aplicadas com filtros especiais ou escovas com cerdas finas, tá? Então, aquilo que vai diminuir os riscos e vai dar um brilho, né? Porque você usa uma pasta diamantada, né? Outra opção, aplicar um agente resinoso de baixa viscosidade, no qual pode preencher fissuras estreitas com até 25 micrômetros. Esse agente resinoso é o selante, de cicatriculas e fissuras, né? Então, toma cuidado que ele parece um adesivo, mas ele não é adesivo. Por quê? O sistema adesivo, a gente vai falar mais na outra aula, ele tem um solvente na composição, tem álcool, acetona, água, e esse selante de cicatriculas e fissuras ele não tem. É uma resina realmente muito, muito, muito fluida, que ele dá um brilhozinho legal também e preenche essas cavidades. Ele é até interessante em algumas situações que você faz um acompanhamento já a longo prazo. Não nesse polimento imediato, né? Quando você acabou de fazer a instalação, 24 horas depois. Mas, como eu digo, no controle de repente de 2 anos. O paciente volta, você dá um polimento, aplicar um selante de superfície, e aí sim você aumentar a sobrevida da sua restauração.